Vou continuar, gente. A gente já estudou, já leu, já viu muitas coisas em relação à morte de Jesus, né, na cruz. E a gente viu que na morte da cruz, Jesus consumou toda a lei, né? E a gente viu, pelo menos eu faço assim, eu ajo antes da morte da cruz e depois da morte da cruz. Tá? Eu digo assim, Jesus ele viveu na lei, ele não viveu na graça. A graça veio após a sua morte, aí ele trouxe a graça. Mas Jesus veio quando ele nasceu como humano, e andou como humano, e se manifestou como filho do Pai Altíssimo, Elion, ele estava na lei. Né? E a graça veio após isso aí. Né? E é interessante a gente ver que os discípulos, apesar de ver Jesus fazendo tantos milagres, andando na terra e manifestando o amor, manifestando o Pai, né? Quando ressuscitava, quando curava, né? Deus nunca manda tempestade ou doenças para nós, né? Ele manda bonança, manda saúde, né? Tanto que Jesus manifestou o Pai trazendo cura, né? Tinha tempestade, ele acalmava a tempestade, né? Faltava pão, ele multiplicava pão, né? Na multiplicação do pão tem até uma frase bem interessante de Jesus. Pai, eu te dou graças a ti porque tu sempre me ouves e sempre me ouvistes, né? E só partiu o pão e o pão multiplicou. Esse é o relacionamento pai e filho, né? Aí, após a morte de Jesus, aí eu estava lendo aqui e a gente vê que Jesus ficou algum tempo ainda na terra, após sua morte, né? Sua morte física. O corpo de Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, né? E o que é que aconteceu esses dias, né? Eu fiquei pensando, raciocinando, perguntando ao Espírito Santo. Espírito Santo, né? Jesus ficou esses dias, o que, que ele pregou, o que, que ele falou, o que, que ele manifestou? Como ele se manifestou, né? Será que foi só em espírito? Jesus manifestou só em espírito? Como foi isso? O que é que ele pregava, né? E aí eu me deparei com essa parte aqui, né? Lucas 24, a partir do versículo 13. Tem uma história bem interessante que só tem lá em Lucas, né? É interessante a gente ver que só Lucas que narra essa história dessa maneira. A passagem que Jesus caminha com dois discípulos a caminho de Emaús. Vamos dar uma lida nisso? Lucas 24, a partir do versículo 13. Eu vou ler para vocês e vou... Nessa passagem aqui, vai confirmar o que eu falei, que filhos de Deus são Deus em carne. É a manifestação de Deus em carne, são os filhos de Deus. Por isso que Jesus foi chamado Filho de Deus. Ele manifestou o Pai em carne. Né? É ser Deus encarnado. Vou começar do versículo 13. Lucas 24, 13. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que fica cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Eu fiquei imaginando, uma caminhada de 11 quilômetros, é mais ou menos quanto tempo se gasta? 2 horas, 2 horas e meia, acho que até mais, né? Depende do ritmo, a gente já estava falando, né? E depende do calor, né? Lá é um lugar quente, eu não sei. Né? Mas vamos dizer que sejam 2 horas e meia de viagem. Né? Iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Né? Só caminha com pessoas, né? Eu nunca vi um espírito caminhar com pessoas. Né?
Pode até estar ali se manifestando, mas não caminha. Para você caminhar, você precisa de um corpo, você precisa de pernas, você precisa de pé, você precisa de todo o sistema orgânico. Ser um humano, né? Entretanto, os olhos deles ficaram impedidos de conhecê-lo. É interessante ver a gente observar isso aqui. Os dois discípulos de Emaús não reconheceram Jesus. Foram impedidos de reconhecer Jesus. Depois eu vou tentar raciocinar com vocês por que esse impedimento dos olhos deles. Porque eles não podiam reconhecer Jesus. Né? Então lhes questionou o que vos preocupa. E sobre o que vós discutis durante vossa jornada. E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele indagou: Quais? Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, era varão, profeta, poderoso, de boas palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as vossas autoridades entregaram para ser condenado à pena de morte e crucificaram. Nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres cuidadoras conosco nos assustaram enquanto foram de madrugada ao sepulcro. Mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos e lhe asseguraram que ele vive. Por que que eu acho que Jesus encobriu os olhos dos dois discípulos de Maús, né? Para que eles pudessem relatar o que estava no coração deles a respeito do próprio Jesus. Porque se Jesus tivesse se manifestado, eles reconheceram Jesus, eles não tinham falado o que eles falaram. Vejam o que é que eles achavam que Jesus era. E eles indagou, quais? Eles começaram a explorar. Ora, o que ocorreu com Jesus o Nazareno? Vejam só o que eles achavam que Jesus era. Eles não achavam que Jesus era filho do Pai Altíssimo Elion. E nem que manifestava a glória do Pai. Veja o que eles achavam que Jesus era. Né? Era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Deixa eu ver aqui no versículo 21. O que é que eles achavam? Qual era a missão de Jesus? Ele havia de trazer total redenção a Israel. Eles esperavam um rei político, né? E não um filho de Deus. Né? Eles ainda não acreditavam que Jesus era filho de Deus. E que veio para ser glorificado e que veio para manifestar filhos semelhantes a ele, para o Pai. Altíssimo é o Leão. Então eles ainda não tinham revelação de quem realmente era Cristo Jesus. Porque aqui não era mais Jesus, já tinha ressuscitado, era Cristo Jesus. Então é essa revelação que a gente tem que ter. Quem é Cristo Jesus? Né? Qual é a missão dele? O que é que ele veio fazer? Né? O que é que ele veio manifestar? Para mim, a primeira coisa que Cristo Jesus veio manifestar foi o Pai. Quem é o Pai? Manifestar o amor de Deus como Pai. E não como Deus no carrasco, né? Como aquele videozinho que foi postado, que eu falei que não concordava, né? Ninguém nem comentou sobre isso, né? Mas eu não vejo Deus como aquele carrasco, né? Que você pecou, vou lhe matar. Não.
Deus quer ser pai. Um pai que perdoa, um pai que ama. Né? Um pai de vários filhos. E a gente vai continuar vendo essa passagem dos discípulos de Emaús, né? Então a gente começa a ver do versículo 25. Gente, eu queria estar junto com eles para ver o que Jesus pregou para eles. Deve ter sido algo tremendo que Jesus falou, né? Eu fico imaginando Jesus falando dele mesmo, Cristo Jesus falando dele mesmo, pregando sobre ele mesmo, e eles nem sabiam o que era isso, né? Aí, versículo 25 fala sobre isso. Então lhe ademostrou Jesus, tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Quer dizer, Jesus disse, ó, gente, vocês escutaram tanto eu falar, eu preguei tanto sobre isso, eu falei tanto sobre isso, nas escrituras falam sobre isso, que era necessário que eu morresse, ressuscitasse como Cristo, para que eu entrasse na minha glória, a glória do Filho primogênito, a glória do primeiro filho, que vai ser transmitida para os outros filhos. Então Jesus começou a ensiná-los sobre o próprio Cristo Jesus, né? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todas as profecias, sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. A pessoa Jesus ensinando sobre ele mesmo, através das escrituras. Isso deve ter sido fantástico para esses dois discípulos, né? E se aproximando do povoado ao qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar a caminhada seguindo à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. Eu fico imaginando aqueles dois discípulos, né? Puxa vida, como é que esse cara sabe tudo isso do nosso Senhor, do nosso Cristo, né? Do nosso Rei. Né? Vamos ficar um pouquinho mais com ele para ele falar um pouco mais de Cristo Jesus, né? Não sei se demorou 2 horas e meia Cristo Jesus pregando sobre si para eles, né? Mas eu acho que isso foi muito impactante porque a reação deles depois que Jesus se manifestou a eles, né? E aconteceu que quando estavam inclinados ao redor da mesa, tomou-lhe o pão e deu graças e o partiu e deu a eles. E nesse mesmo instante, lhe abriram-se os olhos e reconheceram ele. Contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Então, não sei o que Cristo Jesus pregou para esses dois discípulos, mas tenho certeza que foi sobre ele, sobre quem ele era verdadeiramente. Eu sou o Cristo, né? Eu sou aquele que é pleno da glória do Pai, né? Eu sou o Deus encarnado, eu sou o Deus em carne. Eu sou o Filho que veio em corpo humano e manifestou o Pai aqui na terra. E eu continuo em carne, manifestando a glória do Pai. Jesus não estava falando como espírito, mas como humano ainda, com o corpo humano. Tanto que ele partiu o pão, né? Se a gente continuar a leitura aqui, a gente vai ver que Jesus, os discípulos, esses dois discípulos de Emaús, na mesma hora voltaram para Jerusalém para contar o que tinha acontecido aos outros discípulos. Vamos continuar lendo, é pouquinho texto, acho que dá tempo a gente ler, né? E questionaram-se entre si, porventura não queimava
o coração quando ele, durante a jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 outros seguidores com eles. Na mesma hora, você não pode ficar aqui. Depois da gente receber toda essa palavra, toda essa revelação de quem é Cristo Jesus, Deus em carne, ele voltou, ressuscitou, ele recebeu a glória que era devida a ele, né? Nele reside toda a plenitude da glória, seu nome é um nome acima de todo nome, né? Ele é o Filho amado, a quem nós temos que escutar, segundo o próprio Pai, Euelion. Vou continuar aqui, gente. E os quais anunciaram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Vou continuar porque essa parte é muito importante. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu e lhes saudou: paz seja convosco. Eles ficaram atônitos e atemorizados, pensando que estivesse vendo um espírito. Isso é muito importante a gente ver isso aqui. Quando Jesus apareceu para os discípulos, eles ficaram com medo e achavam que Jesus era um espírito. Um espírito. Um espírito. Veja o que Jesus fez. Todavia eles lhe exaltou. Por que estáis apavorados? Por qual motivo sobem dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos, meus pés, e vede, eu sou o mesmo. Tocai-me e provai, porque eu vos afirmo. Porque um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho. Jesus ressuscitou com um corpo humano. Jesus ressuscitou com um corpo que tinha ossos. Jesus ressuscitou com um corpo que tinha carne. Jesus ressuscitou com um corpo que se alimentou, que comeu, que teve fome. Apesar do poder que ele tinha de ultrapassar paredes, de aparecer e desaparecer, pela glória que ele já tinha adquirido, mas Jesus tinha um corpo humano. Isso é importante, porque nós somos aquilo que ele é. Você lembra lá em João que diz, assim como ele é, eu sou, como ele é, como ele é quando ele ressuscitou. É isso que nós estamos vendo, como Jesus é. Ele é um corpo, ele tem carne, ele tem ossos e ele é Deus. Ele é Deus em um corpo humano. Ele é o primeiro corpo humano ascendente aos céus. Vamos ver isso no finalzinho desse texto aqui. Vamos lá, vamos continuar. E havendo dito isto, passou-lhes a mão, e havendo dito isto, passou-lhes a mão e os pés. Então, repletos de alegria e surpresa estavam, que não conseguiram acreditar no que vinham. Por isso Jesus lhe pediu: tens aqui algo para comer? Tens aqui algo para comer? Você já viram espírito comer? Espírito se alimentar ou ter fome? Só tem fome corpo humano. E eles lhe ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, comeu na presença de todos. Sabe o que Jesus queria mostrar ali? Gente, eu sou Deus.
eu tenho toda a glória, mas eu estou ainda em um corpo humano, porque é assim que vocês vão ser, como eu sou agora. Assim como ele é, somos nós aqui na terra. Está lá em João. Assim como ele é. Como é que ele é? Humano, andando, mas é Deus. E continua, vamos continuar, 44. Em seguida, Jesus lhe explicou: estas são as palavras que eu vos ensino, que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito. Está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Então, naquele momento, todos os discípulos conseguiram enxergar, né, qual era a missão de Jesus no início. Primeira missão de Jesus: mostrar que existe um Pai, que Deus é Pai. Deus não é Deus que castiga, que manda doenças, que manda provações, não, Deus é Pai. Ele revelou o Pai. Ele revelou a ele como filho. E ele nos revelou como sendo filhos, né? Ele era o único filho, se tornou o primeiro para que houvesse outros semelhantes a ele. Vamos continuar. 47. E que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Contudo, permanecei na cidade até que sejais revestido do poder do alto. A gente sabe que Jesus é que estava falando do batismo do Espírito Santo, né? Tem uma palavrazinha aqui, revestidos, né? Permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Revestidos quer dizer ser vestido novamente, né? Mas isso não cabe a nós agora analisar isso. Mas quando nós saímos de Deus, onde nós estávamos em Cristo Jesus no início, nós éramos revestidos de um poder, de uma glória. E quando nós voltamos, como o Ronaldo falou, a proposta de sermos Deus em Deus, nós vamos ser revestidos do novo poder que vem do alto, que é o Espírito Santo de Cristo Jesus. Né? Então nós abandonamos uma glória que nós tínhamos, viemos para cá para sermos revestidos de uma glória maior. Versículo 50. E tendo-os levado até a proximidade de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade. Reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Eu quero só puxar um pouquinho agora para o versículo 51. Enquanto os abençoava, ia se retirando da presença deles, sendo levado aos céus. Lá em Atos fala que Jesus foi ao monte e ele foi levado aos céus, né? Então tem até uma frase, varões, por que estáis observando aquele que subiu? Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar, né? É interessante a gente ver que Cristo Jesus foi elevado aos céus com um corpo humano. É o primeiro humano, Deus, no céu. É o primeiro, porque nós somos e vamos estar com ele no céu com um corpo humano. O que é que Jesus fez? Quebrou a regra, né? Lá no céu só existia Espírito, Pai, Espírito, né? A palavra Espírito e o próprio Espírito Santo.
Hoje nós temos o Pai, Espírito, Cristo Jesus, em corpo humano, nos representando na santidade, e o Espírito Santo. Então, nós temos um humano, Deus no céu, Cristo Jesus, em corpo. Porque ele não deixou seu corpo aqui na terra, né? Os discípulos não enterraram o corpo de Jesus. A Bíblia fala que ele subiu aos céus em corpo humano. Um corpo que andou e que se alimentou durante o período que ele ficou aqui, depois da sua ressurreição. Então, é essa visão que eu tenho, meus amados, né? Eu não podia negar isso, porque é isso que o Espírito Santo queima em meu coração, né? Então, eu não quero atacar ninguém, nem a crença de ninguém. Eu quero só simplesmente declarar aquilo que eu creio. Se alguém crê assim como eu creio, amém. Se alguém não crê assim como eu creio, não tem problema. Vamos orar, vamos observar, vamos ver o que é que o Pai tem para o futuro em relação a isso. Mas o que é que acontece hoje? Hoje acontece que nós somos chamados a ser filhos de Deus. Hoje nós temos o poder e o direito de sermos chamados, ou sermos manifestos como filhos de Deus. João fala, assim como ele é, nós somos aqui na terra. Ele é como ele é agora. Como é que Cristo Jesus é agora? Ele é um humano em forma de Deus no céu. Ele quer que nós sejamos humanos em forma de Deus na terra. Assim como ele é, nós somos aqui na terra. O que é que a palavra fala? Que a terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. Eu poderia dizer que não é fácil ser filho de Deus, porque a terra geme por esses seres celestiais, Deus em carne. O que é ser filho de Deus? É ser Deus em carne. É ser como Jesus foi. Manifestar Deus no corpo humano. Né? Então, eu não posso tirar essa glória de Jesus. Depois da sua morte e ressurreição, como Cristo Jesus. Ele veio em corpo, ele pregou em corpo, ele andou em corpo, ele se alimentou. E é isso que ele quer que nós sejamos. Ele, Deus, em corpo, andando na terra. Ser filho de Deus é ser Deus em corpo, manifestando o Pai. Essa é a minha visão. Eu posso estar equivocado. O Espírito Santo queima isso no meu coração, né? Hoje de manhã eu estava no quintal e comecei a adorar e pedir, né? Jesus, que Jesus toque em mim, né? E eu senti de fechar os olhos. E eu fechei os olhos, levantei as mãos. Eu senti um calor tremendo no meu rosto, uma brisa que eu não tinha sentido antes, né? E aí senti todo tocando. Muitas vezes, gente, a gente coloca padrões, coloca regras, coloca limitações em Deus e até em nós mesmos. Jesus me tocou hoje de manhã, porque eu pedi que ele me tocasse, Cristo Jesus. Só que ele me tocou com o raio do sol, com a brisa do vento. As lágrimas veio aos meus olhos naquela hora, porque eu sabia que era ele que estava ali. Muitas vezes nós queremos ter um toque humano, né? Aquele toque humano. Mas Jesus me toca através de vocês, né? Quando eu dou um abraço em Anselmo, quando eu dou um abraço em Ronaldo, quando eu dou um abraço em Giovanni, em Heloísa, até em Adriano mesmo, eu consigo tocar Jesus. É um pouco difícil, mas eu consigo tocar Jesus. Desculpa aí, Adriano, eu não podia perder a piada. Mas é aí, gente. A gente está limitando muito Deus, a gente está com a nossa mente limitando a manifestação
de filhos que nós já somos. Nós estamos limitando o amor do Pai. Ele quer ser Pai, ele quer um relacionamento de filho-pai. Todo projeto de vida, todo projeto não pode ser de vida porque Deus é eterno, mas todo projeto do coração do Pai Elion era ser manifesto como Pai. Esse é meu filho amado. Se eu tenho um filho, eu sou pai. Se ele é meu filho amado, ele me ama. Eu sou amado pelo filho. E o pai ama o filho ama o pai. E vocês vão ser filhos semelhantes a ele. Né? Ele precisava de um humano filho. E eu acho que ele está muito alegre, porque ele está conseguindo se revelar como ele quer ser revelado, como Pai, e não como Deus. Porque Deus ele já é. Mas ele sempre foi Deus, ele quer se manifestar como Pai. Eu sou Pai, eu amo vocês. Vocês querem me conhecer? Vejam o que Jesus fez no seu ministério quando andou na terra como Deus humano. Deus em corpo. Quando ele curava, era eu que curava. Quando ele se compadecia, era eu que me compadecia. E a terra geme por nós, para que nós tomamos posse desse direito que nós temos de sermos e nos tornarmos filhos manifestos do Deus Altíssimo, El Elyon, andando na terra. Deuses humanos andando na terra. Isso parece muito para a cabeça de vocês, parece muito para a minha cabeça também. Quando o Espírito Santo me mostrou isso, você é Deus andando na terra, eu digo, eu sou um Deus meio fraquinho. Ele disse, não, não. Você é Deus andando na terra. Você é igual a Jesus Cristo. Cristo Jesus andando na terra. Assim como ele é, você é. Se veja assim. Converse comigo para que você seja assim. Peça a revelação ao Espírito Santo Cristo Jesus, que ele vai revelar como Cristo se tornou assim. Pela obediência, né? Pelo amor. Então, não tem como eu não expressar aquilo que eu sinto no meu coração. Então, hoje eu busco essa filiação, né? Hoje eu tenho certeza que eu só vou ser, ou só vou me conhecer, aquilo que realmente eu sou, quando eu conhecer profundamente, em toda a plenitude, aquilo que Cristo Jesus é. Não o que ele foi, mas o que ele é hoje. Um Deus em corpo, sentado à direita do Pai. Que se manifestou e manifestou a glória do Pai aqui na Terra. Não sei se eu consegui passar para vocês, né? Espero que o Espírito Santo tenha me ajudado e vocês tenham a unção do Espírito Santo e consigam entender, né? Se não entender, guardar no coração. Dizer, Pai, eu não entendi muitas coisas que Paulo falou, mas eu quero entender. Espírito Santo que Jesus, eu quero entender. Se isso é verdade, nos mostra esta verdade. Se não for verdade, isso vai se dissolver naturalmente, a gente vai esquecer. Mas se isso for a verdade, a terra geme por nossas manifestações. É a manifestação dos filhos, que vão ser Deus em um corpo humano, andando nessa terra, né? Muitas vezes nós vamos declarar, haja saúde na tua vida. Muitas vezes pessoas vão tocar em nossos corpos e de nós vai sair virtude, poder de cura, como a mulher do sangue de fluxo. Né? Muitas vezes a gente vai ter que fazer uma lamazinha com saliva e colocar nos olhos das pessoas. Né?
Mas nós temos que manifestar o Pai. Jesus manifestou o Pai. Nós temos que manifestar o Pai. Nós somos filhos, e filhos são Deus em carne, andando nessa terra, manifestando a glória do Pai. Eu faço o que vejo meu Pai fazer. E chamá-lo ele de Pai. Paizinho, meu Pai, Pai querido. Não mais Deus, não, você é meu Deus, não. Você é meu Pai. Ele quer relacionamento de pai e filho. Gente, a minha oração hoje é essa, é conhecer Cristo Jesus. Eu acho que eu ainda não conheço. Né? Eu tenho certeza que eu ainda não conheço profundamente. Porque se eu conhecesse, eu era igual a ele. Né? A palavra fala que quando eu o ver, eu serei semelhante a ele. Então, se eu ainda não sou semelhante a Cristo Jesus, ainda não sou um filho manifesto, ainda não sou Deus em carne andando na terra, mas eu estou buscando isso, eu estou buscando e pedindo que o Espírito Santo, como Giovana falou no carnaval, não pare de me incomodar, e eu quero, e eu busco, e eu acordo de madrugada, e eu paro de vez em quando, começo a pensar, e Espírito Santo, como conhecer mais a Cristo Jesus, como é que ele pode se manifestar e eu vê-lo face a face, né? Mas uma coisa é certa, assim como ele é, eu sou aqui na Terra pela fé, como o Ronaldo fala, mas eu já começo a manifestar isso declarando bênçãos, declarando amor, né? Olhando certas situações e não aceitando aquelas situações, né? Se eu olho um sofrimento, eu posso declarar paz e justiça naquele sofrimento, né? Se eu olho alguém doente, eu posso começar a declarar saúde, manifestando o poder do Pai, a autoridade do Pai, aquilo que está no coração do Pai, né? Então é basicamente isso, né? É buscar isso, né? É querer ser esse filho manifesto. Eu já declarei, eu quero manifestar a minha filiação. Né? Eu quero que o corpo de Cristo muito lembrado manifeste essa filiação, né? Espírito Santo que Jesus nos revela, nos mostra, né? Cristo Jesus vem, porque e que possamos nos abrir para que possa se manifestar através de nós. Né? Às vezes eu não sei nem como orar, falar a verdade, né? Não sei nem como pedir isso, mas tanto o Pai, como Cristo Jesus, como o Espírito Santo, eles estão sondando os nossos corações, vendo as nossas intenções, né? Eu não quis, com essa palavra que eu trouxe, chocar ninguém, nem trazer controvérsias, mas quis expressar somente aquilo que está no meu coração, né? Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Né? Eu não posso negar isso, né? Senão eu estaria negando a Cristo Jesus. Então, basicamente é isso, gente. Né? Eu posso dizer uma coisa, eu sou muito feliz e agradeço muito ao Pai, né, ao Espírito Santo, em estar junto com vocês desse grupo, meu amor. Eu não me vejo fora do ambiente, do corpo de Cristo muito lembrado. Eu não me vejo fora do amor de vocês, né? De todos vocês. Independente de quem seja, quem o Pai colocou nesse grupo, é porque tem uma função, está ligado à videira, está recebendo a nova seiva de Cristo Jesus, né? Novo caráter em nosso corpo. Então, eu amo demais todos vocês, né? Me perdoe se eu machuquei ou de alguma forma fui rude na ideia que alguém possa ter contrário às minhas, mas eu não posso deixar de expressar aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, né? Na minha vida, que eu creio como verdade, né? E estou aberto para novas verdades também. Não acho que o Pai se limita a isso que nós estamos vendo, isso é o início de tudo, né? Mas só o fato de nós querermos estar juntos e andando em unidade, isso já faz uma grande diferença, né? Agora precisamos de unidade, né?
Precisamos ser um de verdade. Né? Não basta dizer que somos um. Ah, nós somos um em Cristo Jesus. Não, não. Gente, vamos parar de achar que dizer é ser. Ser é ser. Dizer é muito fácil. Ser é ser. Temos que ser um em Cristo Jesus para que Ele possa trazer cada vez mais verdade da sua vida, do seu amor para as nossas vidas. Né? Para que a gente possa realmente ser os filhos que vão manifestar a glória, a vontade e o poder do Pai aqui na Terra. Porque a Terra geme por nossa manifestação. E precisamos dessa unidade, desse amor, dessa fraternização. Né? Precisamos estar juntos em espírito e em verdade. Amém. Sejamos Amém. abençoados com essa palavra, sejamos abençoados com revelações do Espírito Santo de Cristo Jesus, que nossos corações estejam abertos, e mentes abertas, para que essas verdades encham nossas vidas, que nós possamos manifestar isso para as pessoas aí fora, né? Sejamos filhos maduros, deuses encarnados, expressando o Pai El Elyon. Amém. Amém.